Eu me chamo Renan Santana, sou psicólogo de casal e neurocientista, e nesta segunda aula do nosso minicurso eu quero te conduzir com muita clareza, cuidado e profundidade para um dos pontos mais difíceis e delicados de todo o processo de recuperação após uma traição. Entender por que isso aconteceu. Mas antes de avançar, respire comigo e perceba que você não está entrando agora em uma aula técnica. Você está entrando em uma conversa que precisa fazer sentido para o que você vive, para o que você sente e para o que você não consegue colocar em palavras. Então, na aula anterior, o foco foi sobreviver à tempestade emocional. Você entendeu o impacto fisiológico, a confusão mental, a solidão, a perda da identidade. E você aprendeu passos concretos para estabilizar o seu sistema emocional. E isso é essencial, porque só depois dessa primeira fase é que o cérebro consegue, de fato, começar a organizar a pergunta que se repete dentro de você. Por que isso aconteceu comigo? Então, essa pergunta não é uma curiosidade qualquer. Ela nasce justamente da ferida, da dor. Ela nasce da necessidade de dar sentido ao que quebrou. Então, ela nasce da tentativa de recuperar o mínimo de coerência interna depois de algo que parece ter virado a sua história de cabeça para baixo. Então eu quero que você trate essa aula com atenção total, porque agora nós vamos entrar na segunda grande tarefa da recuperação, que é entender o que levou à traição, sem cair em explicações simplistas, sem se culpar e sem transformar isso em uma sentença sobre quem você é ou sobre quem o outro é. E aqui vai um gatilho emocional importante antes da gente começar. Então pare e perceba se em algum nível você tem medo da resposta para essa pergunta, porque muitas pessoas têm. Porque entender por que algo aconteceu pode abrir portas internas que você evitou por muito tempo. Só que essa compreensão não é uma ameaça, ela é libertadora. Então, quando você entende o que quebrou, você recupera a capacidade de decidir, de enxergar a sua história e de se proteger. Por isso essa aula é tão importante. Então, vamos caminhar juntos. Quando a dor diminui um pouco, que foi a intenção da aula passada, e a mente começa a respirar, recuperando a clareza, surge a necessidade natural de encontrar uma explicação para essa pergunta. Mas aqui é importante lembrar que a infidelidade não é um fenômeno simples. Não existe uma resposta única, não existe um motivo isolado que justifique tudo. A traição nasce de uma combinação de fatores individuais, relacionais, contextuais, e nada disso retira a responsabilidade de quem traiu. É sempre uma decisão individual cruzar limites que deveriam ser respeitados, mas entender o cenário em que essa decisão aconteceu te ajuda a reorganizar a sua narrativa interna. Então nós vamos começar pelo que o livro chama de vulnerabilidades individuais. Aqui eu quero que você reflita comigo com sinceridade. Pessoas têm fragilidades, angústias, inseguranças e impulsos que, se não forem cuidados, eles podem abrir brechas no comportamento. Isso não justifica jamais a traição, mas ajuda a entender o campo psicológico onde tudo se torna possível. Então, talvez quem traiu estivesse vivendo um momento de baixa autoestima, carência emocional, impulsividade, necessidade de validação, dificuldade de estabelecer limites com outras pessoas ou até um padrão de fuga diante de estresse. São vulnerabilidades pessoais que já existiam antes da relação e que foram apenas ativadas no contexto do vínculo. Então agora, talvez você se pergunte como identificar essas vulnerabilidades individuais, e eu quero te guiar nisso. Pegue papel e caneta ou seu bloco de notas e escreva o nome da pessoa que te traiu. E abaixo escreva 2 colunas. Na primeira coluna, anote características que você percebe que dificultaram a fidelidade dessa pessoa.
Então, é uma pessoa insegura, impulsiva, carente, que busca aprovação, imatura emocionalmente. Então, você anota tudo isso. Não pense se isso te dói ou não, apenas registre o que é verdadeiro. Já na segunda coluna, escreva características que, ao contrário, poderiam ajudar na recuperação após a descoberta. É uma pessoa responsável, é uma pessoa que expressa honestidade quando confrontada, que tem disposição para mudar, que tem capacidade de reflexão. Então, esse exercício não é para você perdoar, é para você enxergar com clareza essa outra pessoa e também os fatores individuais, as vulnerabilidades individuais. Agora nós vamos para as vulnerabilidades relacionais. Aqui nós entramos em algo que quase ninguém fala com sinceridade. Todo relacionamento, mesmo saudável, tem pontos cegos. Então, comportamentos antigos que se repetem, conversas que nunca foram feitas, distâncias emocionais que foram crescendo devagar. O livro descreve isso com muita precisão. A traição quase nunca surge do nada. Ela acontece muitas vezes em relacionamentos que já estavam vulneráveis. Então, ainda que as pessoas não tenham percebido, é importante reconhecer isso. E reconhecer não significa culpar a pessoa que foi traída, significa olhar para o todo. E agora eu quero te guiar também nesse ponto cego. Então, faça um segundo exercício. Pergunte a si mesmo: que padrões já existiam antes da traição? Pense em coisas como falta de comunicação profunda, desconexão emocional, afastamento sexual, críticas constantes, sobrecarga de trabalho, rotina engolindo tudo, sensação de invisibilidade dentro do vínculo, brigas repetitivas que nunca se resolviam. Então não escreva isso para se culpar, escreva para entender o cenário emocional que pode ter facilitado o afastamento entre vocês. Isso te dá compreensão e não culpa. Já a terceira camada, saindo das vulnerabilidades relacionais, a gente parte para as vulnerabilidades contextuais. São situações externas que, quando somadas ao que já existia, aumentam o risco de alguém cruzar limites. Então pode ser um período de estresse no trabalho, contato frequente com alguém que reforça, valida e desperta sensações novas, uso constante de redes sociais para fugir da realidade, mudanças grandes na vida, como nascimento de um filho, doenças na família, crises financeiras ou até momentos de fragilidade emocional que fazem a pessoa buscar uma válvula de escape. Agora eu quero que você pare e perceba algo muito importante. Entender essas 3 camadas de vulnerabilidades não é procurar justificativas, é procurar explicações, porque quando você entende os fatores, você volta a ter poder sobre a sua própria história. Você deixa de ser um personagem perdido dentro do caos e começa a se enxergar como alguém que pode reconstruir ou redesenhar o próprio caminho. Então aqui entra um ponto crucial. O livro mostra que a pessoa traída muitas vezes se agarra à pergunta errada. A pergunta que machuca não é porque isso aconteceu comigo. A pergunta que cura é o que estava acontecendo com o relacionamento e com a outra pessoa antes da traição. Então essa é a pergunta crucial, porque entender isso te dá clareza sobre a realidade e não sobre a sua suposta insuficiência. Você não foi insuficiente para o vínculo, você na verdade foi atingida por algo que nasce de fatores complexos. Então agora eu quero te entregar algo que você pode aplicar ainda hoje. Um passo a passo para reorganizar a mente diante dessa pergunta. Então o primeiro passo é escreva tudo o que você acha que poderia ter contribuído para a traição. Não apenas o que diz respeito ao relacionamento, mas também ao que acontecia na vida da outra pessoa. Então separe o que é fato de interpretação. Um exemplo de fato: ele estava mais distante. Já uma interpretação: ele não me ama mais. Então coloque isso no papel. O cérebro precisa ver para reorganizar.
Um segundo passo é escrever tudo que não tem nada a ver com você. Então, todas as escolhas que foram feitas sem o seu conhecimento, todas as mentiras, todas as omissões, todas as atitudes que pertencem exclusivamente a outra pessoa. Isso devolve a responsabilidade para quem de fato deve carregá-la. Um terceiro passo é escrever o que você aprendeu sobre você depois desse impacto. Você aprendeu algo sobre o que tolera, sobre como se posiciona, sobre como lida com as suas emoções, sobre o que espera de um relacionamento. Então, colocar isso no papel te devolve dignidade. E um quarto passo é escrever o que você precisa saber para tomar uma decisão no futuro. Então, quanto mais respostas você gostaria de receber, quais respostas você gostaria de receber, que tipo de comportamento da outra pessoa você precisa observar, como você gostaria que as conversas acontecessem. É isso que cria uma ponte entre a compreensão e decisão. Perceba como esses 4 passos já começam a mudar o jeito que a sua mente está processando o que aconteceu. Você sai da pergunta que fere e entra na pergunta que organiza. Você sai da esperança confusa e entra na lucidez. Você sai da dor bruta e entra na compreensão que fortalece. E agora eu quero fazer uma pausa emocional aqui, porque eu sei que ouvir tudo isso pode despertar tristeza, pode despertar raiva, despertar um sentimento de injustiça, mas tudo isso significa apenas uma coisa: que você está tocando na ferida certa. E é esse contato com a realidade que abre espaço para o que vem depois, a decisão. Então, a decisão só é sábia quando ela vem depois da compreensão, depois da clareza. E é aqui que a gente começa a caminhar para o final da aula de hoje. O livro, só um minuto. O livro deixa claro que depois que você compreende as razões, os padrões, as vulnerabilidades e as escolhas envolvidas na traição, você começa a se aproximar da terceira grande tarefa da recuperação, que é decidir como seguir em frente. Não é decidir no calor do sofrimento, é decidir depois da clareza. E é esse movimento que nós vamos fazer juntos na próxima aula. Agora que você entende a tempestade emocional e entende por que a traição pode acontecer mesmo em relacionamentos que pareciam estáveis, a próxima etapa é entrar na reconstrução do eu, do seu valor, da sua identidade, do seu senso de dignidade. Porque antes de decidir sobre o relacionamento, você precisa se reencontrar consigo. E é exatamente isso que você vai aprender na aula 3 do nosso minicurso. Reserve energia emocional, porque agora a gente começa a entrar na parte em que você deixa de ser a pessoa atingida pela traição e começa a ser a pessoa que se reconstrói. Vejo você.